Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Weiner, da Arquidiocese de São Paulo. Vamos à leitura do Santo Evangelho deste 24º domingo do tempo comum. Acompanhemos o Evangelho deste domingo, que será Marcos, capítulo 8, do 27 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim com os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, este 24º domingo, a liturgia é marcada por esta presença de Jesus como aquele que é o servo de Javé. E, ao mesmo tempo, este servo é o Messias sofredor, né? Que padece. Jesus é aquele que é considerado justo e entrega a sua vida, né? Para que cada um de nós tenha esta certeza da salvação. Toda a liturgia de hoje também podemos fazer um apreciado do terceiro cântico do servo, né? Lido na primeira leitura no dia de hoje. O servo é aquele que tem sempre a sua esperança em seu Deus, né? Não desanima, não a perde nunca, sempre está ali ligado a seu Deus, né? Com esperança, né? E essa profecia todos nós sabemos que ela se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é o servo por excelência que nós conhecemos, né? Um servo capaz de dar a sua vida por cada um de nós, um servo que sofreu por cada um de nós, que sofreu um julgamento, sofreu violências, e nós sabemos que deu a sua vida após esse julgamento todo, né? E a crucificação. Entregou a sua vida para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e a salvação que foi dada por ele, resgatada, pois ele é o vencedor da morte. O Evangelho retrata algo fundamental para a nossa vida de fé. Jesus pergunta aos discípulos de maneira geral e depois a Pedro, né? Quem é ele? Quem dizem os homens sobre ele? Qual a figura que nós temos? Qual a forma de sabermos e proclamarmos que Jesus é o Messias, o servo sofredor e vencedor da morte, o ressuscitado? Isso, na linguagem que hoje escutamos das pessoas, quase nunca se identifica a Jesus, não se dá testemunho da sua pessoa. Jesus não é algo ali que não seja concreto na sua vida, não é algo que se deva romantizar, mas é uma pessoa muito concreta, é o Filho de Deus que veio a este mundo, que se entregou por cada um de nós para nos dar a salvação. Que nós possamos dar
sempre esse testemunho de acordo com a aceitação, né, da sua vontade e também da sua cruz, que cada um de nós também tem a sua cruz. O Senhor teve a dele e o mais importante, né, Cristo não desceu da cruz. Ele foi retirado da cruz, é muito diferente. Ele assumiu a cruz dos nossos pecados, dos nossos erros e indiferença, mas até o fim. E por isso, como diz a Escritura, o Pai o ressuscitou. E ele assim, com tudo isso, nesta figura do servo sofredor que se entregou e aceitou sofrer por nós, ele agora é glorioso e ressuscitado, né? Para que todos nós também possamos ter essa certeza da ressurreição. Para isso, cabe a cada um aceitarmos a nossa própria cruz. E o que é a aceitação da cruz? É justamente aquilo que nós não aceitamos e compreendemos na nossa vida. Justamente ali está a cruz do Senhor, porque tudo aquilo que nós fizemos para Ele, em ofensa a Ele e a Deus, né, naquele tempo e ainda continuamos a fazer, Ele assumiu esta cruz e não ali blasfemou contra Deus e a sua vontade no momento. Ele que era santo e sem pecado. Então nós também, como seguidores dele, neste dia devemos entender que a aceitação da cruz, ela pode se tornar fonte de salvação e uma vida gloriosa e eterna. Que todos nós possamos cada vez mais ter a consciência de quem é Jesus, a quem nós vivemos, a testemunhar a Ele todas as suas ações. E é claro, não só as ações, né? Ter uma postura de fé, homens e mulheres de fé, como diz a segunda leitura, né? Com obras e ações, nunca sem uma das duas. Porque Jesus Cristo nos deu a fé justamente para realizar boas obras e testemunhar da onde vem esta nossa fé e as obras que fazemos, né? Que possamos ter esta consciência cada vez mais e proclamar a Jesus como o nosso servidor pleno, perfeito, né? Da qual muitas vezes nós, como São Pedro também, queremos colocá-lo à parte, né? Queremos comandar a ação de nosso Senhor na nossa vida. E quando façamos isso, certamente nós não estamos ali aceitando a nossa cruz. Deixemos o Senhor agir na nossa vida de forma plena, né? De forma constante, e assim vamos aceitando as cruzes que Ele coloca na nossa história. Elas se tornarão de salvação e gloriosa. Que você tenha um excelente domingo, que possa refletir profundamente, né? Quem é Jesus para você? A quem você proclama, testemunha, anuncia? Qual é a sua cruz? E é que essa cruz possa te levar com toda certeza a uma vivência plena neste mundo para uma vida eterna, por ter vivido e aceitado a sua cruz, como o próprio Filho de Deus aceitou a cruz por mim e por vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos também a antífona do Salmo deste domingo. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenhamos um excelente domingo e uma excelente semana.